Bem-vindos. Há um momento que é, pronto, quase universal na vida de quem compra. Estamos ali, prestes a fechar um negócio, gostamos do produto, o preço até parece justo e, mesmo assim, quase como um reflexo, a pergunta escapa-nos. Não consegue fazer um desconto. Exatamente essa. E essa pergunta, que parece tão inofensiva, É o tiro de partida. é o tiro de partida para uma dança muito, muito complexa. E é essa dança que vamos analisar hoje. Temos aqui um documento fascinante. É uma espécie de manual de táticas para equipas de vendas que disseca as objeções mais comuns e oferece guiões para as contornar. E a nossa missão aqui é, pronto, desconstruir isto, não só para quem está a vender, mas se calhar, e mais importante, para quem está do outro lado, a comprar. É perceber a psicologia por trás das palavras, tanto as que nos dizem como as que nós próprios usamos. No fundo, é perceber o que é que está mesmo em jogo quando o preço entra na conversa. Exato, porque o que este material nos mostra é que a negociação não é sobre quem tem mais poder, é sobre quem controla a narrativa. Uma simples resposta pode transformar um pedido de desconto numa conversa sobre compromisso, sobre valor, sobre risco. E é por aí que vamos começar. Ok, então vamos diretos ao coração do problema. O cenário clássico. O cliente pede o tal desconto. O guião sugere que o vendedor responda: deixe-me ver o que consigo fazer com o meu gerente. Mas, se eu conseguir o valor que pretende, podemos fechar negócio hoje. Uhum. À primeira vista parece uma resposta normalíssima, mas o documento defende que isto é uma jogada de mestre. É o que se chama o fecho condicional. A ideia é, lá está, nunca dar nada sem pedir algo em troca. E a psicologia por trás disto é mais profunda do que parece. Primeiro, e é o mais óbvio, evita-se a concessão gratuita. Se um vendedor diz sim, claro, e baixa logo o preço, o que é que o cliente pensa? Pensa, se calhar podia ter pedido mais. Exato. Ou então o preço inicial estava inflacionado. A confiança no valor daquilo desce logo a pique. A hesitação do vendedor, mesmo que seja teatro, valoriza o desconto. Precisamente. E o segundo efeito é que essa pergunta funciona como um detetor de mentiras. Separa os curiosos dos compradores a sério. Se o cliente diz sim, se conseguir esse preço, fechamos, a intenção é real. Mas se ele hesita, Se ele hesita e diz, bem, primeiro vejo o preço e depois eu decido, pronto, só o alarme. O problema aí, provavelmente, não é o dinheiro. certo, esses dois pontos fazem todo o sentido. Mas o documento fala num terceiro efeito, o do compromisso psicológico. E eu pergunto, isso ainda funciona? Hoje em dia, com clientes tão céticos, a palavra dada numa conversa destas ainda tem esse peso moral? É uma excelente pergunta. Claro que não é uma garantia a 100%, mas o princípio da consistência é um dos gatilhos mentais mais fortes que existem. Uhum. Nós, como pessoas, temos uma necessidade profunda de sermos consistentes com o que dizemos. Ao dizer sim, o cliente ativa esse mecanismo. Se o vendedor volta com o desconto, o cliente sente uma pressão interna, quase uma obrigação, para cumprir a sua parte. Dar o dito por não dito seria admitir que não estava a ser sincero. Entendo. É mais subtil, joga com a nossa autoimagem. Mas há outra parte nessa frase que me faz sempre um bocado de comichão. O deixe-me ver com o meu gerente. Não corre o risco de soar um truque antigo, tipo um clichê de vendedor de carros usados? Corre, sem dúvida que corre, se for mal executado. É a chamada técnica da autoridade superior. O risco é parecer que o vendedor não tem poder nenhum, que não tem autonomia. Exato. No entanto, quando é bem usada, o efeito é o oposto. Posiciona o vendedor como um aliado. Ele não é o inimigo que defende o preço. Ele é o intermediário que vai lutar pelo cliente contra o sistema. Cria uma dinâmica de nós contra eles, percebes? Sim, mas o documento critica a linguagem que muitas vezes se usa a seguir, como dizer já estamos mesmo no limite da nossa margem. E com razão, porque enquanto cliente a margem de lucro da empresa não é um problema meu. Lá está, e essa é a falha de muitos vendedores. Focam-se nos seus problemas, não nos benefícios para o cliente. O guião sugere alternativas muito mais elegantes. Em vez de falar de margem, pode-se usar uma abordagem de exceção. Como assim? Dizer algo como, olha, o valor que apresentei é de facto o nosso melhor preço. No entanto, para o seu caso, vou tentar conseguir autorização para uma exceção. Se eu conseguir, podemos avançar hoje. A palavra exceção faz o cliente sentir-se especial. Gosto mais disso. E a outra alternativa, a troca direta, parece ainda mais transparente. É a negociação de adultos sem jogos. É isso. Quando se propõe, consigo fazer esse desconto se, por exemplo, o pagamento for feito a pronto.
Aqui a troca explícita. E essa é a grande lição deste primeiro ponto. Pronto, o desconto não é um presente, é uma moeda de troca. E deve ser sempre trocado por algo de valor. Seja um compromisso de fecho, uma condição de pagamento, o que for. Ok, mas vamos complicar o cenário. E se o cliente for mais astuto e não morder o isco do compromisso? Se à pergunta, se eu conseguir o preço, fechamos, ele responder, não, não, primeiro veja o preço que consegue e depois eu decido. O controle parece que se inverte. Este é o momento da verdade. O que o cliente está a dizer nas entrelinhas é: ainda não me convenceste que o teu produto vale o que estás a pedir. E ceder nesse momento é um erro fatal. Fatal. Seria validar que o preço é a única coisa que importa. A estratégia correta, segundo o documento, é abrandar e diagnosticar. E para isso o guião oferece uma pergunta que é quase cirúrgica. Compreendo, mas só para eu perceber melhor, tirando a questão do preço, existe mais alguma coisa que o impeça de avançar connosco hoje? Esta pergunta é brilhante. É brilhante porque isola a variável. Força uma honestidade brutal. Se o cliente diz, não, é só o mesmo preço, ótimo. O vendedor sabe que tem um negócio na mão. Certo. Mas se a resposta for, bem, na verdade também não tenho a certeza do prazo de entrega, o vendedor percebe logo que um desconto não ia resolver nada. O problema não é o preço, é a própria solução que não o convence. É um momento de clarificação. Mas e se ele insiste? Não é só o preço, mas quer sabê-lo antes de me comprometer. O guião sugere uma tática chamada proteger o cartucho. O vendedor diz algo como: o meu gerente só me autoriza a pedir uma exceção se for para fechar o negócio. Exato. Isto não soa um bocado a desculpa esfarrapada? Mas explica que o cartucho do desconto é valioso e só pode ser disparado uma vez. É uma forma de dizer, ajude-me a ajudá-lo. E se nem isso funcionar? O documento fala em trocar variáveis. Exatamente. Mudar o foco do preço. O vendedor pode dizer, olha, o que eu posso fazer já sem precisar de aprovação é manter este preço, mas oferecer a entrega gratuita. Isso ajudaria? Muitas vezes o cliente não quer um preço mais baixo, ele quer sentir que ganhou alguma coisa. Há ainda uma quarta abordagem, o desafio suave, que me parece bastante arriscada. Uhum. É quando o vendedor pergunta diretamente: se eu conseguir chegar ao valor que tem em mente, fechamos negócio ou vai usar o meu novo preço só para negociar com o meu concorrente? Uau, isso é preciso ter coragem. É uma jogada de póquer, sem dúvida. É para ser usada quando a relação de confiança já é baixa e há pouco a perder. Mas é incrivelmente eficaz a desarmar o bluff. Certo. Um cliente honesto vai apreciar a transparência. Um desonesto fica exposto. De qualquer forma, o vendedor ganha clareza. O que me fascina em todas estas táticas é que o objetivo nunca é responder diretamente à pergunta. É sempre transformar uma exigência numa conversa sobre. Sobre valor, sobre confiança, sobre as verdadeiras necessidades. E isso leva-nos diretamente à objeção que talvez seja a mais temida de todas. Ah, sim, é que faz muitos vendedores entrarem em pânico. O vosso concorrente faz mais barato. Esta é a cartada que, enquanto cliente, nos faz sentir que temos o poder todo. Uhum. O documento avisa que isto é, muitas vezes, um bluff ou uma comparação de maçãs com laranjas. Como é que se desmonta isto sem parecer defensivo ou, pior, sem falar mal da concorrência? A dica de ouro do texto é precisamente essa. Nunca, mas nunca falar mal do concorrente. Isso soa a desespero e mina a credibilidade. A estratégia é muito mais subtil. Não se trata de baixar o preço para igualar. Trata-se de levantar dúvidas sobre os riscos de um preço demasiado baixo. E, ao mesmo tempo, reforçar o valor da própria proposta. Exatamente. E a primeira abordagem sugerida é a investigativa, a de comparar maçãs com maçãs. O vendedor, em vez de se defender, pergunta: interessante. Essa proposta do concorrente também inclui os 3 anos de garantia, o apoio 24 horas e a entrega imediata que nós oferecemos? Certo. O objetivo é forçar o cliente a olhar para os detalhes. E a perceber por si mesmo que não está a comparar coisas iguais. O vendedor não diz que a sua oferta é melhor. Ele leva o cliente a concluir isso. A segunda abordagem é genial pela sua simplicidade. É a pergunta porquê. O vendedor coloca o chapéu de consultor e pergunta com genuína curiosidade. Se eles estão a cobrar um valor tão mais baixo, onde é que acha que eles podem estar a cortar nos custos para conseguir ter lucro? Gosto muito dessa. É boa, né? É ótima porque vira ao jogo. Transfere o ónus da prova.
De repente é o cliente que tem de justificar a qualidade da oferta do concorrente. Começa a pensar no risco, no velho ditado, o barato sai caro. Semente da dúvida fica plantada. Depois há um verdadeiro teste de verdade, o isolamento da preferência. Uhum. O vendedor diz, esqueça o preço por um momento. Se as duas propostas tivessem exatamente o mesmo valor, com quem é que preferia fechar o negócio? A resposta a isto deve ser ouro. É o momento mais revelador da negociação. Se o cliente responde consigo, o vendedor sabe que o produto e a confiança já estão vendidos. O problema é puramente de orçamento. E a conversa muda. A conversa muda para, ok, então vamos encontrar uma forma disto caber no seu orçamento. Mas se o cliente diz com eles, o vendedor percebe que não vale a pena baixar mais o preço. O cliente prefere genuinamente a outra solução. E, finalmente, há a abordagem do risco, que o documento diz ser muito eficaz para serviços ou B2B. O vendedor enquadra o preço mais alto como um seguro. O meu preço inclui a tranquilidade de saber que o serviço não vai falhar. Vale a pena arriscar o sucesso do seu projeto por essa diferença de preço. O que une estas 4 táticas é uma confiança enorme no próprio produto. Inabalável. O vendedor não entra numa guerra de preços. Em vez disso, usa a objeção como uma rampa de lançamento para educar o cliente sobre o verdadeiro valor que está a oferecer, que muitas vezes é invisível, como a paz de espírito. Todas estas estratégias servem para manter o vendedor no controle. Mas há uma objeção que parece ser o derradeiro botão de ejeção para o cliente. Gostei muito, mas preciso de falar com a minha esposa ou sócio. Essa é talvez a mais difícil de todas, porque tanto pode ser verdade como uma desculpa educada para fugir. E o erro mais comum? Que 90% dos vendedores cometem é dizer, claro, falo com ele, ela, e depois diga-me algo. E nesse momento? A venda acabou de morrer. Porquê? Parece uma resposta perfeitamente razoável. Porque o vendedor perdeu todo o controlo. Pior, ele transformou o cliente num vendedor do seu próprio produto. Mas um péssimo vendedor. Lembro-me de uma vez querer comprar um sofá. Estava convencido, mas disse que precisava de falar com a minha parceira. O vendedor disse exatamente isso. Ok, falo com ela e depois ligo. Exato. Cheguei a casa e a minha apresentação do sofá foi: olha, vi um sofá giro, mas custa X. A resposta do outro lado foi, obviamente, isso é muito caro, esquece. Nunca mais liguei ao vendedor. A venda morreu ali. Se ele tivesse usado uma destas técnicas. Podia ter sido diferente. A primeira tática do guião é, mais uma vez, um teste de isolamento. Antes de o deixar ir, o vendedor pergunta: compreendo, mas da sua parte, está 100% convencido? Se a decisão dependesse só de si, fechávamos agora? Para perceber se a desculpa é real. Exatamente. Para perceber se o próprio interlocutor ainda tem dúvidas. E se ele disser que sim, que está convencido? Aí entra a segunda tática. A que me podia ter ajudado com o sofá. Armar o mensageiro. O vendedor ajuda o cliente a preparar-se para a conversa. Pergunta: excelente. E quando falar com o seu sócio, que argumentos vai usar para lhe explicar que este investimento extra na qualidade vale a pena? É quase um mini treino de vendas. Força o cliente a interiorizar os argumentos de valor, não apenas o preço. É uma ótima maneira de garantir que a mensagem passa corretamente. E para negócios mais complexos, há a reunião conjunta, especialmente em B2B. O vendedor sugere, para evitar o efeito telefone estragado, porque não marcamos uma chamada rápida de 15 minutos com todos os decisores. Mostra profissionalismo. E se nada disto for possível, resta a reserva condicional, em vez de o deixar sair de mãos a abanar. Cria-se um próximo passo concreto. Diz-se algo como: percebido, vou deixar uma pré-reserva em seu nome, válida por 24 horas. Fica sem compromisso, ligo-lhe amanhã às 10 para termos uma decisão. Cria um sentido de urgência e define uma ação clara. Não ficam, depois falamos, perdido no ar. O controle mantém-se. O objetivo nunca é impedir o cliente de falar com outros. É garantir que quando ele vai para essa conversa, vai como um embaixador da marca armado com os argumentos certos. Ele não leva só o preço, leva o valor. Exatamente. Então, depois de dissecar todas estas táticas, qual é o grande insight? Fica claro que a negociação eficaz não se baseia em pressão ou em truques baratos. Baseia-se em psicologia, em diagnosticar as motivações reais por trás das palavras e em controlar a narrativa. Eu diria que o verdadeiro takeaway é ainda mais profundo.
Os melhores negociadores não estão a tentar ganhar uma discussão sobre o preço. Não, estão a tentar reformular toda a conversa, transformam a pergunta do cliente de isto pode ser mais barato para uma pergunta interna muito mais poderosa. Esta é a escolha mais segura e de maior valor para mim a longo prazo. E a regra de ouro que o documento repete, nunca dê nada sem pedir algo em troca, aplica-se a tudo. Não é só sobre descontos. Se o cliente pede mais tempo, O vendedor pede um compromisso de data. Se pede mais informação, pede uma reunião com o verdadeiro decisor. Cada passo é uma troca. deixa de ser um confronto e passa a ser uma construção colaborativa. Ambos os lados estão a tentar construir um acordo que funcione, em vez de puxarem a corda cada um para o seu lado. O que nos deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. Depois de analisarmos este manual do ponto de vista de quem vende, a pergunta inevitável é: e quando somos nós os clientes e ouvimos estas mesmas frases? Saber que existe um guião por trás da conversa torna-nos negociadores mais céticos e defensivos ou, pelo contrário, mais bem preparados para ter uma conversa honesta e direta sobre aquilo que realmente valorizamos.